E já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e vamos começar o nosso bate-papo do dia. Existem várias pessoas que não conseguem largar o celular e passam horas e horas digitando e enviando mensagens. No entanto, muitas delas não sabem que esse hábito pode trazer sérios problemas de saúde para as mãos e os dedos. Para falar mais sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o ortopedista Diego Cabrejo. Seja bem-vindo mais uma vez no programa Estilo de Vida. Bom dia. Bom dia aos telespectadores. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite para estar aqui novamente, esclarecendo umas dúvidas e dando dicas importantes para o bem-estar. Bom, doutor, hoje em dia é cada vez mais frequente nós encontrarmos pacientes, inclusive mais adolescentes do que há 10 anos atrás, por exemplo, com problemas de lesão ocasionadas por esse esforço repetitivo ou pelo excesso do uso de celular ou computador. Por que isso acontece? Com a modernidade, começou a se aumentar cada vez mais o número de atividades feitas no computador. Então, por exemplo, a pessoa trabalha no computador, né? Depois ela quer estudar um pouco, usa o computador novamente e vai se fazer um entretenimento nas redes sociais, coisa no computador. Então, na somatória disso tudo, mais uso excessivo do celular vai dar uma sobrecarga inevitável ao corpo. E uma das patologias mais conhecidas por esse esforço repetitivo é justamente a LER, que é a abreviação desse excesso de esforço repetitivo. Mas dentro dela existem várias doenças que são ligadas a essas lesões ocasionadas por esse uso prolongado das redes sociais, do computador, seja no tablet, no telefone, smartphone, enfim, que patologias são essas? LER, como você bem falou, engloba várias doenças causadas pelo esforço repetitivo. Então, nós vamos desde as tendinites, bursite, síndrome do túnel do carpo, dedo em gatilho, alguns casos dor lombar, cervical G. Então, são várias doenças que têm esse fundo, muitas vezes relacionado com o computador, mas também a gente encontra, principalmente na nossa região do Distrito Industrial, uma relação muito grande com o trabalho, né? Aquele esforço. O que acontece? O nosso corpo, o músculo, o tendão, eles têm uma capacidade de realizar um movimento. Então, digamos que a capacidade seja 50 vezes ao dia. E por qualquer motivo, a pessoa passa desse limite, faz 70, 100 vezes. No começo, não tem nada, o nosso corpo tem uma reserva. Só que aquilo, com o passar dos dias, se você não permite a recuperação, a pausa, isso vai acabar causando uma lesão pelo esforço repetitivo. E às vezes, como eu estava falando, não é a quantidade de vezes que é realizado o movimento, e sim a posição, a biomecânica está incorreta, não existe ergonomia. Então você pode fazer até um movimento menos de 50 vezes, mas se a posição estiver incorreta, vai causar uma lesão também. Para a gente entender como é que funciona realmente essas lesões que são englobadas aí no termo LER, a gente vai explicar na nossa tela interativa e a gente vai começar com a síndrome do túnel do carpo. O que é essa síndrome? Quais são os seus sintomas, por exemplo? O que ela pode diferenciar de outras lesões? A síndrome do túnel do carpo, ela é causada pela compressão de um nervo, chama nervo mediano, né? Essa está ilustrado aqui, nessa imagem, tá? Então, por uma posição incorreta da mão, né? Geralmente está associada a quem permanece muito tempo com a mão nessa posição ou nessa, qualquer posição das duas, você aumenta a pressão nesse nervo. Ele acaba ficando inchado e o que acontece? Dor, primeiramente. Segundo, formigamento. Então essa é uma grande diferenciação da túnel do carpo. Ele dá dormência nos dedos, nesses 3 dedos, no caso.
Mas a gente percebe que essa síndrome acontece mais com as pessoas que utilizam mais o computador. Por exemplo, essa síndrome é decorrente de excesso de digitação, abrir e fechar a porta por muitas vezes, amassar pão. Quem trabalha muito artesanalmente, padarias, confeiteiras, por exemplo, podem ter algum dia essa doença. Fazer escova no cabelo e contar dinheiro também pode. São todas as atividades, como eu falei, que envolvem essa posição. Então, por exemplo, se a pessoa digita com o punho reto, a chance de ter é muito pequena. Mas não, digamos, o teclado está baixo, ela digita assim. Ou o teclado está alto, ela digita assim, aí dá problema. Dá problema. Passando da síndrome do túnel do carpo, nós vamos para o dedo em gatilho. O que significa essa lesão? O que a gente pode exemplificar aqui, inclusive no nosso desenho? Como é que a gente pode explicar? A dedo em gatilho é chamada de tenossinovite estenosante, termo técnico, né? O que acontece? O tendão, por qualquer motivo, ele fica mais espessado e ele passa por dentro de uma polia, nesse caso da imagem. Ou então a polia fica mais estreita. E na hora que esse tendão vai passar por dentro da polia, ele trava. Ocorre um travamento, que pode ser leve até um travamento total do dedo. É decorrente de carregar sacolas pesadas, bolsas também, principalmente para as mulheres, jogar videogame, dirigir carro ou moto, lavar o cabelo, amassar pão, segurar algo com os dedos também. É importante nós segurarmos realmente com toda a mão, até mesmo abraçá-lo para não ocasionar uma lesão também na coluna, né? Verdade. Isso é muito importante a gente enfatizar. Saindo da dedo em gatilho, vamos para uma das mais comuns, a tendinite. O que seria a tendinite? Tendinite é a inflamação do tendão. O tendão, ele é uma estrutura óssea, uma fibrosa que conecta o músculo ao osso. Nosso desenho está bem explicativo aqui. Isso. Realmente a gente vê o músculo, né? O tendão e o osso. Essa é a estrutura aqui. Então, como acontece, como a gente falou, da sobrecarga, então o tendão ele é submetido a um estresse muito maior do que ele é capaz de suportar e não tem um tempo de recuperação. Porque você pode submeter um tendão ou um músculo a um estresse muito grande, que é como quem faz musculação, só que você dá o tempo de recuperação. Só que a pessoa vai lá, faz aquele esforço repetitivo todos os dias, não tem tendão que consiga recuperar. E muitos, doutor, a gente pode até falar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso. Nossa produção encontrou alguns dados, inclusive na internet, que afirmam que especialistas encontram dificuldade em diagnosticar esse tipo de lesão porque os sintomas são muito parecidos com outras patologias. O que a gente pode falar a respeito disso, então? A gente pode falar, por exemplo, da tendinite de Quervain, que é muito comum na região lateral aqui do punho. Ela pode ser confundida com artrose do punho, síndrome da intersecção, que é quando dois tendões estão friccionando. Então, existem diagnósticos, realmente, que chama de diferenciais, que só um especialista vai conseguir identificar. E você identificando uma doença, por exemplo, identifiquei tendinite, para você dizer que ela realmente é uma LER, você precisa de uma avaliação do local de trabalho, porque ele pode ter tendinite por outro motivo. Nesse caso, um especialista de medicina do trabalho vai avaliar o local de trabalho e ver se aquele local de trabalho está propiciando essa lesão, talvez pela biomecânica da função ou pela quantidade de repetições. Agora a gente tem uma imagem ilustrativa aqui. O que a gente poderia dizer dessas lesões aqui? Então, aqui é aquela que a gente estava falando, tendinite de Quervain, que é uma tendinite da região lateral do punho. Ela pode ser confundida aqui na outra imagem, por exemplo, com uma artrose, que é uma alteração óssea, né, um desgaste ósseo, ou ter uma compressão nervosa. Né? Às vezes você faz uma compressão de nervo periférico que dá sintomas parecidos. Então, isso que a gente estava falando, as doenças elas se misturam um pouco, tem os sintomas parecidos e alguns detalhes é que a gente vai conseguir diferenciar uma lesão da outra. É importante a gente enfatizar também que uma pesquisa mostra que as pessoas que gostam de usar o celular, o seu smartphone para passar o tempo, para fazer algum tipo de trabalho ou falar com amigos através do WhatsApp, do Facebook, das redes sociais, apresentam com mais frequência essa lesão aqui. Isso. Que ocasiona o dedo realmente. A próxima imagem fica bem legal.
A gente vai colocar a próxima imagem aqui para a gente ilustrar mais ainda essa lesão. O que a gente pode dizer dessa lesão ocasionada aí pelo uso excessivo do celular? O que acontece? Os tendões do polegar, tá? Que é esse aqui, né? Eles vêm do braço, passam por dentro de um túnel, uma capa que estabiliza eles. Só que o uso excessivo de celular que você faz nessa posição e esse movimento de torcer o punho ocasiona uma inflamação desse tendão dentro dessa capa, desse túnel. É nessa região vermelha aqui? Exatamente. E essa cinza é a capa. E com o passar do tempo isso vai aumentando, aumentando e vai dando sintomas cada vez piores. Essa lesão foi descrita, na verdade, há séculos atrás. Foi uma das primeiras tendinites descritas, lesão de esforço repetitivo. Foi descrita nas lavadeiras, né, séculos atrás. Foi chamada na época de entorse das lavadeiras. Uma questão histórica interessante, né? Uma das primeiras descrições de ler da humanidade. Mas, doutor, como é que nós podemos, ainda dizem, né, como o ditado popular diz, que o melhor remédio ainda é a prevenção, como nós podemos prevenir e tratá-las, essas lesões também, mas a gente responde no próximo bloco, tá bom? Lembrando que você de casa pode participar, é muito fácil, mande suas perguntas e suas dicas, comentários para a nossa produção através do telefone 92, código de Manaus, 8111-4512, o intervalo é rapidinho e a gente já volta, até lá!